Olá, pessoal, boa noite. Namastê a todos. Dando sequência, então, ao nosso seminário sobre ufologia, hoje nós vamos ver a Noite dos OVNIs, tão chamada noite no Brasil. Bom, 19 de maio de 1986. Nós vamos tentar entender o que aconteceu nesse dia no Brasil. Tá? Muito bem. Esta noite começa com o Centro Operacional de Controle Aéreo de São José dos Campos, tá? Porque São José dos Campos tem uma base militar ali, tá? Tem uma base militar em São José dos Campos, da Força Aérea, com aviões de caça, né? E tem o radar operacional do controle aéreo daquele lugar, do aeroporto ali. Ok? Então, deixa eu falar os nomes certos para mim não errar, eu tenho uma anotação aqui. Só um resumo, depois a gente entra, né? Sérgio Mota da Silva era o controlador da Torre de São José dos Campos. Tá? Muito bem. Ele nota presta atenção, 21 pontos na tela do radar. Olha, 21 pontos na tela do radar não é acidente, não é defeito do radar, né? Se dá um ponto, né? Aparece lá eco de uma outra coisa, tal, pode ser defeito do radar, pode ser eco, né? Mas 21 pontos, e esses 21 pontos se movimentando na tela do radar, né? Com velocidade muito além de qualquer aparelho terrestre que nós tenhamos construído aqui com essa nossa tecnologia, né? Muito bem, tá? Então, o que ele fez? Esse piloto, ele acionou, né, um piloto que estava com um avião da Embraer, um Xingu, que estava fazendo um trajeto que estava naquela região. Então, ele falou assim, olha, o piloto era Alcir Pereira da Silva, né, que passava pela rota, né, e dentro desse avião estava Osíris Silva. Ele foi ex-ministro da Aeronáutica, Osíris Silva, e agora era presidente da Embraer nessa época, né? Da Embraer, que é a empresa brasileira, vocês sabem, de aviação, né? Que fabricava avião. Então, esse controlador pediu para que o avião tentasse se aproximar desses pontos e tentar vê-los, identificá-los. Tá? Então, o próprio ministro, né, depois ele vai dar uma declaração na televisão, na imprensa, que ele viu os objetos, que ele viu os pontos. Né? Estava no radar do avião também, e ele viu esses pontos luminosos. Foi acionado também 4 caças, se não me lembro, era F-16 na época, da Força Aérea Brasileira, para perseguir, né, isso da própria base de São José dos Campos. Esses pilotos foram se aproximando dos objetos e depois acionou a base de Anápolis também, se não me engano, foi acionado os caças. O nosso amigo que está na ativa, que eu não posso falar o nome dele, ele estava trabalhando nessa época também. Ele deve ter muito mais informação para nos dizer sobre essa noite dos UFOs, né? Porque ele era do controle aéreo. Não sei se ele estava em Brasília nessa época, se ele estava na Amazônia, onde que ele estava nessa época trabalhando, o nosso amigo da Força Aérea, o coronel da Força Aérea, que está nos assistindo aí agora também, né? Então, mais caças levantaram os voos. Então foi uma equipe, deve ter assim uns... Eu não sei ao certo se foi só 4 caças que levantaram voo, se foi mais caças depois que levantaram o voo, nas informações que eu peguei aqui, né? Então, por mais de 4 horas, esses objetos ficaram nos radares e
Depois os pilotos vieram dar uma entrevista coletiva à imprensa, tá? Com o ministro da Aeronáutica na época também junto, foi na televisão, saiu no Fantástico, em todo lugar eles deram uma coletiva de imprensa, dizendo realmente nós perseguimos objetos reais. E na fala dos pilotos, seguimos objetos inteligentes, que faziam manobras inteligentes. Né? Na época, foi consultado muitos especialistas, tá? Na época. Inclusive, eles consultaram um astrofísico lá de São José, um cara chamado Luiz Vors Júnior, que falou que era um cometa, né, que entrou na atmosfera e esfacelou, e esses objetos foram detectados como pontos luminosos, e tal, e tudo mais. Mas isso não tem sentido, porque qualquer cometa, objeto que ele é muito rápido e direcional, e rapidamente ele se desintegra, ele não tem uma trajetória, não muda a trajetória de voo, não é uma coisa inteligente. Eles diziam, os pilotos, que eles aceleravam, freavam, faziam curvas e faziam manobras totalmente acreditando que eram coisas inteligentes. Já na declaração, na época, do próprio Osiris Silva, né, que estava dentro daquele avião Xingu, presidente da Embraer, quando ele foi consultado, ele dá uma resposta assim: olha, eu não acredito que sejam, né, extraterrestres. É um objeto OVNI, é uma coisa estranha, sem dúvida, mas por que eu não acredito? Porque eu até acredito que possa existir vida em outros planetas, mas as distâncias interestelares são tão grandes, né, que pela teoria de Einstein eles não poderiam estar aqui. Então, mais uma vez, aquela babaquice da ciência, né? Tentando usar, né, argumentos científicos e não válidos. Né? Então, a partir desse relato todo aqui, nós vamos conversar para que nós possamos entender o porquê disso. A primeira pergunta que eu vou fazer para você, nós vamos fazer uma abordagem diferente da ufologia, das abordagens da ufologia que tem por aí. Tá? Nossa abordagem sempre é esotérica, sempre é diferente. Muito bem. No mundo, esse período aí já era praticamente o fim, quase que o fim das manifestações ufológicas. Se nós pegarmos a linha do tempo aqui, ó, fazemos um gráfico. Nós vamos fazer um gráfico aqui. Nós vamos colocar, né, um ponto no gráfico aqui. Nós vamos colocar 1947. Vai ser esse ponto na nossa linha do tempo. Então, em julho de... E aqui, o número de avistamentos, o número de atividades ufológicas, vamos dizer assim, né? Então, antes disso, é muito baixa a manifestação ufológica, mas quando chega nesta data aqui, acontece um pico, né? E a partir daí, as manifestações ufológicas começam a subir. Nós temos a década de 60, temos a década de 70, 1980, peraí, 1990, 2000, vou colocar hoje. Eu quero mostrar para vocês que a atividade ufológica, ela teve uma curva, ó, ela subiu muito aqui, ó, e a partir daqui ela começou a cair. Quando chegou nesta época aqui, estava bem zerada. Agora ela deu uma elevada. A aparição de UFOs começou a subir novamente. Tá? As estatísticas. Então, chupa-chupa foi 77, está aqui. Nós tivemos muitos casos de avistamento, muito caso do Brasil, tá? Que está envolvido com... desde a década de 60 aqui. Mas 86 é exatamente aqui, é um período onde a curva já não estava tão intensa assim. Tá?
Você vai ver que na década de 70, aqui nós temos a famosa abdução do Hermínio Bianca, que repercutiu no Brasil inteiro, certo? Né? Foi em 70 e pouco que eles foram abduzidos. O filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau é lançado aqui na década de 60, 70, tá? Também. Então, nós tivemos uma atividade ufológica muito grande. Muito bem, agora eu vou fazer a seguinte pergunta. O que os ETs estavam fazendo? E foi uma operação Grey. Não foi dos grandão de 2,5 metros de altura, né? Foi uma operação Grey. Geralmente eles têm uma nave base, né? E lançam, né? Só que eu não quero adiantar a aula que eu vou dar semana que vem para vocês sobre projeções holográficas, né? Manifestações com projeções holográficas. Mas a pergunta que não quer calar. Vamos tentar tirar a conclusão. Por exemplo, até hoje, os UFOs andaram, deixaram ser vistos no radar, deixaram ser perseguidos pelos pilotos. Os pilotos não conseguiam chegar perto, porque toda vez que os pilotos aceleravam, o objeto acelerava também. Toda vez que ele freava também. Por isso que ele percebeu que os objetos eram inteligentes. Eles mantinham uma certa distância do avião, de uma forma extremamente inteligente. Não é algo que chegou a encostar no objeto e tal. Eu pergunto para vocês, o que é que os Greys estavam fazendo? Porque se eles quiserem, eles não são detectados pelo radar. Vocês têm que entender o seguinte, ó. Nossa tecnologia, que é uma tecnologia extremamente primitiva, comparada a qualquer tecnologia extraterrestre presente aqui, nós já temos aviões invisíveis ao radar. Tá? Nós já temos tecnologia que os radares não detectam. Então, por que os ETs não teriam tecnologia que impedisse de ser detectados pelos radares? Isso é a primeira versão. 2. Primeira pergunta que eu faço a vocês. Segunda pergunta. Eu sempre falo para vocês que os extraterrestres estão mortos. Que na verdade eles operam de outra dimensão. Qual a necessidade de fazer qualquer incursão no plano físico? Principalmente para assustar piloto da Força Aérea. Né? Para ser perseguido por jato. Se eles não quiserem ser detectados, eles não seriam detectados. Podiam até aparecer fisicamente, né? Mas não ser detectados por radar. Né? E não teria todo esse alvoroço, os caças não teriam levantado para ver aqueles objetos que... Quando você manda um caça levantar voo e perseguir objeto, você sabe que é real aquele objeto. É uma invasão do espaço aéreo brasileiro, de uma nave não identificada.